Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, ministros de diferentes igrejas e também todos os aqui presentes e radiovintes, que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nesta noite, Cristo nos fale diretamente à nossa alma e nos permita compreender este mistério que veremos nesta noite, o mistério do Cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos. Para isso, vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 7, onde nos diz assim o livro do Apocalipse. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também o anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade, os aqui presentes. Nosso tema é o mistério do Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Aqui, nesta passagem que lemos, encontramos que está sobre o trono lá no céu, um sentado, o qual é Deus, e tem em sua destra um livrinho selado com 7 selos, um livro que está escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos. E é tão importante esse livro que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra houve um ser humano que pudesse tomar esse livro e abrir esses selos. Esse é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção. É o livro mais importante, o qual está na destra de Deus. Quando Adão perdeu os direitos à vida eterna, esse título de propriedade passou ao seu dono original, que é Deus, e ali se manteve. E para o último dia, ou seja, o 7º milênio, esse livro tem que ser tomado da destra de quem está sentado no trono, porque há um tempo determinado por Deus, conforme como está estabelecido aqui no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Se pediu que se apresentasse uma pessoa digna de tomar esse livro, e não foi encontrado nem no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, um digno de abrir o livro e abrir os selos, nem sequer de olhar esse livro. E agora, a pergunta é: e onde estava Jesus Cristo? Vejam vocês, João chorava muito porque, se não aparecesse uma pessoa digna de tomar esse livro e abrir esses selos, tudo estava perdido. E a raça humana tinha que desaparecer.
e toda a criação deixaria de existir. Conforme as leis divinas, se requeria a reclamação. E se ninguém podia fazer essa reclamação, tudo se perdia. Acontece assim quando numa corte há uma propriedade que está em disputa e há inúmeras pessoas que são os herdeiros dessa propriedade, mas por conta a propriedade está em disputa, encontramos que se requer que se apresente na corte as pessoas que dizem ser os herdeiros ou a pessoa que diz ser o herdeiro dessa propriedade e tem que se apresentar na corte porque há outro que também diz que ele é o dono dessa propriedade. E agora, se não se apresenta na corte, perde todos os direitos a essa propriedade, até a pessoa sendo o dono genuíno dessa propriedade. E agora, vejam vocês, para tudo há tempo na vida, e também nas cortes, e também no programa divino. E agora, aqui no céu, se requer, na corte divina, se requer que se apresente quem é o dono de toda a criação. Se requer que se apresente quem é digno de tomar esse livro e abrir esses selos e fazer a reclamação de toda a criação. João chorava muito porque não aparecia nenhum digno, e se não aparecesse nenhum digno, tudo estava perdido. Toda a herança de Deus dada aos seus filhos estava perdida. Toda a criação estava perdida. Tudo voltaria a ser como era antes da criação. Isso sim que é uma tristeza grande para João e para qualquer pessoa que pense algo assim. Mas essa era a condição diante do juiz dos céus e da terra. E onde estava Jesus Cristo? Jesus Cristo estava fazendo intercessão no lugar santíssimo sobre o propiciatório no templo de Deus no céu, porque ele, sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdote do templo que está no céu. E ele entrou ao templo que está no céu com o sacrifício e com o sangue do sacrifício que realizou aqui na terra como Cordeiro de Deus. E ali ele esteve fazendo intercessão por todas estas centenas de anos que transcorreram. João Batista, quando apresentou Cristo diante do povo, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. E, em outra ocasião, o apresentou também, ou seja, no dia seguinte o apresentou também, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus. Isso também está aí nesse mesmo capítulo 1 de São João, no versículo 36. Nessa ocasião foi que quando escutaram João e Andrés a João Batista falar essas coisas, foram atrás de Jesus, após Jesus. Mesmo sendo crentes no precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista, foram após o precursado que era Jesus. E talvez algumas pessoas pensaram: agora Jesus vai levar os discípulos de João. Mas estaria correto que os discípulos de João Batista seguissem Jesus? Claro que sim. Porque João Batista esteve anunciando que depois dele viria um do qual ele não era digno de desatar o cadarço do seu calçado. E, quando o viu, o apresentou como aquele do qual ele tinha falado tantas vezes que viria depois dele. E disse: eu os batizo em água,
Mas quem vem após mim, ou depois de mim, ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora, quem eram os que receberiam o batismo do Espírito Santo e fogo? Os seguidores de quem? Do precursor ou do precursado? Pois do precursado, de Jesus de Nazaré. Se podemos olhar o que aconteceu no dia de Pentecoste, do qual Cristo tinha falado aos seus discípulos, dizendo que sentassem em Jerusalém até que fossem cheios de poder do alto do Espírito Santo, como tinha também ensinado em São João capítulo 14, versículo 26, e São João capítulo 15, versículo 26, e São João capítulo 16, versículos 12 ao 15, falando sobre o batismo do Espírito Santo, e disse da seguinte maneira, vamos ler aqui, São João capítulo 14, versículo 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está falando da vinda do Espírito Santo, o qual se cumpriu no dia de Pentecoste. Vejam também em São João capítulo 15, versículo 26, novamente Jesus diz: Quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. E em São João capítulo 16, versículo 12 ao 15 diz: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora vejam como Cristo falou da vinda do Espírito Santo. Para quem? Para os que creriam nele. Os que creram em João Batista, vejam vocês o que aconteceu com eles. Mesmo que eles creram no profeta mensageiro, precursor da primeira vinda de Cristo, com isso não bastava, porque o propósito de Deus enviar um precursor é para que prepare o caminho a quem virá depois dele e para que as pessoas creiam naquele que virá depois do precursor. Por isso o precursor sempre fala de quem virá depois dele e ensina o povo que o sigam quando aparecer. E agora, as bênçãos grandes que há é para aqueles que recebam o precursado. Aqui, as bênçãos grandes eram para os seguidores de Jesus, mesmo que seguir João Batista estava bem. Mas não era suficiente, porque seguir o precursor era até que aparecesse o precursado. E quando aparecesse o precursado, todos que estavam com o precursor tinham que ir com o precursado. Mas vejam, não aconteceu assim. Nem todos os que seguiam João Batista, nem todos seguiram Jesus. E, consequentemente, encontramos que no dia de Pentecoste não estavam ali no dia de Pentecoste no aposento alto todos os discípulos de João Batista, mas alguns dos discípulos de João Batista que tinham seguido Jesus de Nazaré. Mas o resto dos discípulos de João Batista ficou sem serem cheios do Espírito Santo, sem serem batizados com o batismo de fogo do Espírito Santo e fogo, como João tinha dito. Quem vem após mim é mais poderoso que eu, o qual os batizará com o Espírito Santo e fogo. Mas para poder receber esse batismo do Espírito Santo e fogo que traria, o que o precursado traria, era preciso seguir o precursado, era preciso reconhecê-lo. João apresentou o precursado e somente encontramos que 2 de seus discípulos foram com Jesus.
quando todos deveriam ir com Jesus. Em uma ocasião, dizem a João Batista: veja, aquele do qual tu deste testemunho, agora lhe seguem mais pessoas que a ti. Agora as pessoas que seguiam Jesus, algumas tinham sido discípulos de João Batista, mas nem todos. Uma parte. Outra parte tinha entrado direto a Jesus, ao ver Jesus em seu ministério. E agora tinham chegado a Jesus sem ter passado por João Batista. Algumas pessoas. Outras, sim, tinham seguido a mensagem de João primeiro e depois o de Jesus. E a bênção grande para aqueles que seguem a mensagem do precursor é depois seguir a mensageira e mensagem do precursado. Seguir a mensagem do precursado, depois é a bênção grande que recebem os que receberam o precursor. E tem que vir o precursado conforme como disse que viria, conforme como o precursor disse que viria, esse do qual disse que viria depois dele. Mas vejam vocês, diz o livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 em diante. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Vejam, essas pessoas eram uns discípulos de João Batista e nem sabiam que havia Espírito Santo, nem sabiam que o Espírito Santo já tinha descido no dia de Pentecoste e Deus estava enchendo do Espírito Santo todos os crentes em Jesus Cristo que lavavam seus pecados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Diz: tornou-lhe ele, Paulo: em que fostes batizados? Então responderam: no batismo de João. Vem? Eram discípulos de João Batista, do precursor. Disse Paulo: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus, o Cristo. O ensinamento de um precursor é que creiam naquele que virá depois dele, porque aí vêm as bênçãos de Deus para o povo que está vivendo nesse tempo. Agora, para o tempo final, temos também a promessa da vinda de Cristo. E, para a vinda de Cristo, antes aparece o precursor da segunda vinda de Cristo. E ele ensina que creiam naquele que há de vir depois dele e mostra como virá esse precursado, o qual trará as bênçãos de Deus, para que assim os mortos em Cristo possam ressuscitar em corpos incorruptíveis e nós que vivemos possamos ser transformados e ter o corpo eterno, nós também. Porque todos teremos um corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nos disse São Paulo que isto será para o tempo final. O próprio Jesus também disse que isso será para o dia que? Para o último dia. Vejamos o que Jesus disse. Em São João, capítulo 6, versículo 40, ele nos diz da seguinte maneira: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que será realizada a ressurreição dos mortos, crentes nele, para o último dia. E qual é o último dia? Nos diz, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, que um dia diante de Deus, para os seres humanos, são 1000 anos. Por isso é que, quando São Paulo falou sobre a primeira vinda de Cristo e como Deus falou por meio de Cristo, em sua carta aos Hebreus, disse no capítulo 1, versículo 1 ao 2,
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Agora vejam vocês, Deus diz São Paulo que falou por meio dos profetas no Antigo Testamento e depois falou por meio do seu Filho, de Jesus Cristo. E disse que foi quando? Nestes últimos dias. Ou seja, que São Paulo está assinalando que já para os dias em que Cristo estava na terra e estava ali no meio do povo pregando, e estava se vivendo já nos últimos dias. E transcorreram uns 2000 anos, aproximadamente. Agora, já dentro de um momentinho, vamos compreender isto e vamos ver que verdadeiramente estavam vivendo nos últimos dias quando Jesus Cristo esteve aqui na terra. Aqui também São Pedro, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito de Deus, diz: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e ouvi minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Ou seja, que era de 8 a 9 da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando Deus disse por meio do profeta Joel que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne para os últimos dias. E já no dia de Pentecoste, no tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, Deus estava derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre 120 pessoas ali reunidas, derramou do seu Espírito e daí em diante esteve derramando do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo, depois recebeu o Espírito de Cristo. E assim se efetuou o novo nascimento na pessoa. Porque o novo nascimento na pessoa se efetua quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Por isso é tão importante o Espírito de Cristo entrando em nossas almas no tempo que a nós nos corresponde viver, como foi importante para os que viveram em eras e dispensações passadas. E agora, vejam vocês, a vinda do Espírito de Cristo para os crentes nele é uma promessa que está desde o Antigo Testamento. Ou seja, desde o Antigo Testamento encontramos essa promessa. Ou seja, que não é algo que apareceu sem Deus ter prometido para ser manifestado no meio do povo hebreu. Deus tinha dito também, vejam vocês em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, diz: convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Vejam, lá em Provérbios encontramos que nos fala também da vinda do Espírito Santo. E se vocês lerem através do Antigo Testamento, encontrarão a promessa da vinda do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Agora, o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus? Pois o que recebe é o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos em São João capítulo 3, quando disse: em verdade te digo que é necessário nascer de novo. Vamos ver São João capítulo 3 e versículos 3 em diante.
Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não pode entender, não pode compreender, e o que pensa é que crer em Cristo e receber seu Espírito, isso é mais uma religião, um caminho religioso, uma seita religiosa. Não pode compreender, não pode entender o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no corpo místico de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque se entra somente por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Aí é onde a pessoa obtém seu corpo teofânico, seu espírito teofânico da sexta dimensão. E se a pessoa morre quanto ao seu corpo físico, essa pessoa vai ao paraíso viver nesse corpo teofânico, que é um corpo parecido ao nosso corpo terreno, mas de outra dimensão. É levado ali pelos anjos de Deus. E agora, ali é onde estão os crentes em Cristo das eras passadas, que receberam o novo nascimento e morreram quanto o seu corpo físico. Eles regressarão em corpos eternos no último dia, ressuscitarão em um corpo eterno, um corpo eterno, e serão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós, os que vivemos, crentes em Cristo, lavados no sangue de Cristo e tendo recebido o Espírito de Cristo, tendo obtido assim o novo nascimento, seremos transformados. Agora vejam que o que Cristo esteve fazendo é o quê? Uma nova raça. Porque a raça antiga que começou com Adão caiu da vida eterna, e agora Jesus Cristo é o princípio dessa nova criação. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 nos diz que Cristo é o princípio da criação de Deus, dessa nova criação que Ele começou com Jesus, e a continuação dessa criação são os que crerem em Cristo como nosso Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. Assim foi de era em era, onde Cristo esteve chamando e juntando os seus filhos, e esteve construindo, criando esta nova raça. Ele compara, representa essa nova raça em ovelhas também. Em São João capítulo 10, nos diz da seguinte maneira, versículo 14 ao 16. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são hebreus. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vejam como, dentre os gentios, Deus teria ovelhas que Ele chamaria e escutariam sua voz, porque Ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E quem é de Deus a voz, de Deus ouve. Agora, como Ele estaria chamando e juntando suas ovelhas? Encontramos que no meio do povo hebreu chamou e juntou as ovelhas que tinha ali, e encontramos que de era em era entre os gentios esteve chamando e juntando suas ovelhas e as esteve colocando no seu aprisco, que é sua igreja, seu corpo místico de crentes. Neste diagrama que o reverendo William Marion Branham usou, na mensagem A Estatura de um Homem Perfeito e as 7 etapas ou eras da igreja gentia, temos nesse diagrama representada a igreja de Jesus Cristo,
em forma de um monte ou de uma pirâmide. E aqui encontramos no tempo dos apóstolos de Jesus Cristo, e depois encontramos a primeira etapa, ou era da igreja gentia, onde São Paulo foi seu anjo mensageiro. Essa primeira etapa se cumpriu na Ásia Menor. São Paulo queria ir a Betínia e Cristo proibiu e o enviou à Macedônia, mostrando um varão macedônico ou macedônio que disse: passa a Macedônia e nos ajude. E depois encontramos que durante essas 7 etapas, entre os gentios, Cristo esteve chamando e juntando suas ovelhas por meio dos mensageiros que ele enviou. Porque Cristo, quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e esteve no lugar de intercessão no céu, intercedendo por todas as suas ovelhas, intercedendo por toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, o qual tem que vir a este planeta Terra manifestado no corpo de carne e com o espírito do mundo que recebe quando nasce através de papai e mamãe. E depois essa pessoa, porquanto sua alma é de Deus, é uma semente de Deus, uma alma de Deus, essa pessoa necessita nascer de novo. Essa pessoa faz contato com o programa divino de salvação e vida eterna, faz contato com Cristo, recebe Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado, e recebe o Espírito de Cristo, e assim se efetua o novo nascimento dessa pessoa. E essa pessoa obtém um espírito do céu, ou o espírito da sexta dimensão, o qual cuida, o guarda, o protege. É chamado também o anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem e os defende. E agora, Cristo esteve realizando essa obra, esteve chamando suas ovelhas e as esteve colocando em seu corpo místico de crentes, que é sua igreja. Agora, uma pessoa não diz: eu quero ser um filho de Deus. Não, essa pessoa já é um filho ou uma filha de Deus. O que essa pessoa necessita é nascer de novo, crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo seu Espírito Santo. E isso é o que Cristo esteve fazendo de era em era, intercedendo no céu e se manifestando no Espírito Santo por meio de seus mensageiros e por meio dele chamando e juntando suas ovelhas de era em era. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda se cumpriu na França, a terceira se cumpriu na Irlanda e na França, a quarta se cumpriu na Irlanda e Escócia, a quinta se cumpriu na Alemanha, no tempo de Lutero, porque Lutero foi seu mensageiro, e a sexta se cumpriu na Inglaterra e seu mensageiro foi Wesley, e a sétima se cumpriu na América do Norte e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. E depois que encontramos que se cumprem ou se completam as 7 etapas ou eras da igreja gentia, correspondentes essas eras ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. Porque Cristo o que está construindo é um novo templo. Um novo templo para Deus morar em toda a sua plenitude. Isso o diz São Paulo também em sua carta aos Efésios, capítulo 2. E lemos essa passagem que é muito importante para que saibamos o que Cristo está realizando desde que Ele subiu ao céu. Capítulo 2, versículo 19 em diante diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A que família pertencemos quando cremos em Cristo, lavamos nossos pecados no sangue do Cordeiro e recebemos o Espírito Santo? Pertencemos à família do céu, à família de Deus. Esse é o programa que ele está realizando, está
criando uma nova raça, uma família com vida eterna. Diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra angular Jesus Cristo mesmo, em quem nele todo edifício bem ajustado está fazendo edifício. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Esse edifício é um templo santo no Senhor, para que, e nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. É um templo espiritual, um templo formado por seres humanos, no qual Deus morará em toda a sua plenitude. Enquanto está construindo esse templo, ele está manifestado nas primícias do Espírito, produzindo um novo nascimento nas pessoas que vêm fazer parte deste templo espiritual que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus também, nos diz São Paulo, capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz, Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como Filho, sobre sua própria casa, essa casa somos nós. Qual é a casa de Deus, sobre a qual Cristo está? Somos nós. Ou seja, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim, Ele está fazendo uma casa, uma família, uma nova raça, com vida eterna. E para obter vida eterna, vejam vocês, se obter o novo nascimento, se recebe o Espírito de Cristo e assim se recebe um Espírito teofânico da sexta dimensão. E depois, no último dia, como Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição virá no último dia para os mortos em Cristo e para nós os que vivemos virá a transformação de nossos corpos. E agora, qual é o último dia? Vimos que os últimos dias tinham começado nos dias de Jesus e dos apóstolos, porque o dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós. E quando se fala dos últimos dias, se fala dos últimos milênios, que são o quinto milênio, o sexto milênio e sétimo milênio. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. Portanto, começaram os últimos dias nos dias de Jesus Cristo. E por isso Deus esteve falando por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. Agora, podemos ver quais são os últimos dias e podemos ver que o que São Pedro disse, o que São Paulo disse dos últimos dias que tinham começado no tempo de Jesus, e eles estavam corretos no que disseram, porque os últimos dias diante de Deus são o quinto, sexto e sétimo milênio. E dos últimos dias diante de Deus, qual é o último dia? O último dia para os seres humanos é o sétimo milênio. Esse é o último dia para o qual Cristo disse, e eu ressuscitarei no último dia. E agora, o calendário está atrasado, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia. Agora, em que ano do último dia ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo? Não sabemos, mas quando ocorrer, veja o calendário e então dirá, era para este ano. Este é o ano em que Cristo ressuscitaria os mortos em Cristo. E, depois de serem ressuscitados os mortos em Cristo, nós os que vivemos, seremos transformados. Essa é a promessa de Deus para os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo. São Paulo, nos falando deste grande evento da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, nos diz, no capítulo 15, versículo 49 ao 55 de 1 aos Coríntios, diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo.
O celestial é Cristo e assim nós seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para que tempo? Para o último dia. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que nós, estando vivendo nesses corpos de carne e sangue, não podemos herdar o reino de Deus. Não podemos receber nossa herança e a corrupção não herda a incorrupção, ou seja, que este corpo mortal e corruptível não pode viver por toda a eternidade. Tem que ser um novo corpo. Diz, eis que vos digo um mistério. É um mistério do qual São Paulo vai falar, diz, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, ou seja, todos vamos ter um corpo novo, vamos ser transformados e vamos obter um corpo novo. Esse corpo será, em aparência, de 18 a 21 anos de idade, um corpo imortal, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora continua dizendo, vamos ver para quando será. Diz, no momento, num abrir e fechar de olhos ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. É muito importante ver bem este detalhe, que será a final trombeta. Sempre que se fala de uma trombeta na Bíblia, está se falando de uma mensagem da voz de Deus, dando uma mensagem ao povo. Ou seja, que será a voz da mensagem final. A final trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí se acabou a morte para os filhos de Deus, porque já não morrerá mais os filhos e filhas de Deus, porque estarão vivendo no corpo eterno, no novo corpo que Cristo nos dará. Quando? No último dia. A final trombeta. Ou seja, que a final trombeta, que é a voz de Cristo, tem que ser escutada primeiro na terra. Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Vejam, essa é a trombeta do Evangelho do Reino soando e chamando os escolhidos de Deus no último dia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 11, diz assim, João apóstolo diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio foi transportado em espírito. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Escutou uma voz de uma pessoa como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. A voz de quem é então? Esta, quem é o Alfa e quem é o Ômega, e quem é o primeiro e quem é o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É a voz de Jesus Cristo no último dia, falando à sua igreja, por meio do seu instrumento que ele tem no último dia, no 7º milênio. E agora, vejamos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde aparece novamente a voz de Cristo como uma voz de trombeta. Diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas
devem acontecer. Onde vamos subir para poder escutar essas coisas que em breve devem acontecer? Se estivéssemos vivendo na primeira era, tínhamos que subir a essa primeira era. Se estivéssemos vivendo no tempo da segunda era, tínhamos que subir a essa segunda era. Se estivéssemos vivendo no tempo da terceira, tínhamos que subir a terceira. Se estivéssemos vivendo no tempo da quarta era, tínhamos que subir à quarta era. Se estivéssemos vivendo no tempo da quinta era, tínhamos que subir à quinta era. Se estivéssemos vivendo no tempo da sexta era, tínhamos que subir à sexta era. E se estivéssemos vivendo no tempo da sexta era, por meio de quem escutaríamos a voz de Cristo? Por meio de Wesley. Porque por meio de Wesley, Cristo estava falando na sexta era da sua igreja gentia. Recordem que sempre é por meio de um homem que a voz de Deus falou ao povo e revelou as coisas que o povo necessita saber. E se estivéssemos vivendo no tempo em que o reverendo William Marion Branham estivesse vivo, e estivéssemos no tempo da sétima etapa ou era da igreja gentia, por meio de quem escutaríamos a voz de Cristo? Por meio de quem escutaríamos essa voz como de trombeta? Por meio do reverendo William Branham. Mas, por meio de todos estes mensageiros, escutou a voz de Cristo como uma trombeta em cada era, falando o que tinham que conhecer, que escutar os filhos e filhas de Deus em cada uma dessas eras. E receberam a palavra e foram colocados no corpo místico de Cristo. Mas agora nós estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, onde Ele nos diz que subamos aqui acima à era da pedra angular, a era do amor divino, a era perfeita. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que, depois dessas, onde acontecer. É aí, nessa era, onde Ele nos chama e onde Ele estaria falando no último dia todas essas coisas que em breve devem acontecer. E por meio de quem estaria falando todas essas coisas que em breve devem acontecer? Vamos ver por meio de quem são reveladas essas coisas. E esse é o homem, esse é o mensageiro, esse é o profeta por meio do qual Cristo estaria falando neste último dia a todos os filhos de Deus, no meio da sua igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 nos diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por meio de quem são faladas as coisas que em breve devem acontecer aos filhos e filhas de Deus? Por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta dispensacional. É o profeta da dispensação do reino que vem com a mensagem profética para a dispensação do reino e para o sétimo milênio e para a era da pedra angular. Vejam, vocês vêm revelando as coisas que em breve devem acontecer. Isso é o que faz um profeta, vem profetizando e mostrando aos filhos de Deus as coisas que em breve devem acontecer e mostrando as que já estão cumpridas. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo também nos fala novamente do seu anjo e nos diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem diz que enviou para dar testemunho dessas coisas nas igrejas? Ao seu anjo mensageiro. Ninguém poderá compreender todos estes mistérios divinos correspondentes ao último dia e à era da pedra angular e à dispensação do reino, exceto aqueles que escutem a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Neste lugar onde Cristo fala por meio do seu anjo mensageiro. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo que esse anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta, o qual revelou a João toda esta revelação apocalíptica. E agora, isto está na página 301 e 326 do livro dos 7 selos.
da mensagem que o reverendo William Branham pregou, e também no livro das 7 eras da Igreja Gentia. E agora, vendo que este é um instrumento de Cristo para o último dia, e é um profeta dispensacional, e é a única ocasião em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento no dia de Pentecoste para este tempo final, é a primeira vez em que recebe um profeta dispensacional. E não há outro profeta dispensacional para o último dia, a não ser o profeta da dispensação do reino, por meio do qual Cristo estará falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, e estará nos dando a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, vejam vocês como, por meio do seu anjo mensageiro aqui, nos revelará todos estes mistérios do reino de Deus correspondentes a este último dia, e nos revelará o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Aqui na passagem que lemos no princípio, o ancião disse a João: não chores, eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. E quando João olhou, viu um cordeiro. É um mistério que o ancião disse que era um leão, e quando João olhou, era um cordeiro. Pois vocês sabem de uma coisa? Nem era um leão, nem era um cordeiro. Era o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, e é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Quando João Batista apresentou Jesus, dizendo que esse era aquele do qual disse que viria depois dele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas olharam, o que viram? Viram um animalzinho. Um cordeiro literal, não. Não era um cordeiro, era um homem. Era um homem o qual estava representado no Cordeiro Pascual que o povo hebreu oferecia a Deus no primeiro mês de cada ano. Era o Cordeiro Pascual que também o povo hebreu, quando ia sair do Egito, sacrificou e colocou o seu sangue sobre os umbrais das suas portas e sobre os batentes das suas portas, e o cordeiro o assou em fogo, e comeram cada um na casa onde estavam. Ou seja, que muitos cordeiros morreram nessa ocasião, porque cada família tinha que ter seu cordeiro e seu sangue aplicado no umbral da porta e nos postes, nos batentes da porta, para que assim, quando a meia-noite chegasse, o anjo da morte não entrasse nessas casas que tinham o sinal do sangue em suas portas, e assim não morresse o primogênito que estava dentro dessa casa. Porque cada família, pois, tem seu filho primogênito e não quer que morra, mas, vejam vocês, nessa noite viria a morte, passando, e entraria nas casas que não tivessem o sangue aplicado no batente. Esse era o sinal para que o anjo da morte destruidor não entrasse. Deus proibia entrar nessa casa, e se salvava o primogênito que estava ali. Mas as casas onde não estava o sangue aplicado, haveria morte, receberia morte, e encontramos que essa noite houve grande pranto, grande lamento no meio do povo egípcio, porque em todas as casas dos egípcios houve
um morto, o primogênito. Eles não entendiam isso do sacrifício de um cordeirinho para aplicar seu sangue sobre os umbrais da porta e comer esse cordeiro dentro, porque eles não compreendiam que esse cordeiro representava a vinda do Messias para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para seu sangue ser aplicado no umbral da nossa alma, dos nossos corações e nos batentes dos nossos corações, para não morrer, para viver eternamente. Porque quem não tiver o sangue aplicado de Cristo em seu coração, em sua alma, está sentenciado à morte. Agora veja o tipo e figura lá. Por isso se requer que o sangue de Cristo esteja aplicado em nosso coração e tenhamos o Espírito de Cristo, que é a vida do Cordeiro de Deus. E assim estamos a salvo da segunda morte e estamos destinados a viver eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vem que não é um assunto da pessoa entrar numa religião, é um assunto de vida ou morte. É um assunto de vida eterna ou morte para sempre. É um assunto de que a pessoa que não tem o sangue aplicado em sua alma, ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e ter recebido o seu Espírito Santo, está sentenciada à morte. Está sentenciada a morrer em corpo físico, espírito e alma também. Está sentenciado a ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Agora vem o importante, que é crer em nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Não é um assunto de sectarismo religioso nem de fanatismo, mas que é um assunto de vida ou morte para cada um de nós. Cristo está criando uma nova raça com vida eterna, e esses que recebem Cristo como nosso Salvador e recebem seu Espírito Santo, recebem vida eterna. Nascem de novo. Nascem no reino de Deus. Nascem no corpo místico de Cristo e têm vida eterna. Esses são os que, se morrerem, serão ressuscitados em corpos eternos, e se estiverem vivos nesse último dia, ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, pois serão transformados. Essa é a promessa de Cristo para os crentes nele. Vem que não é um assunto de sectarismo religioso, mas que é um assunto de vida ou morte para cada um dos seres humanos que vivem neste planeta Terra. Disso depende o futuro do ser humano, de cada pessoa. E temos que levar a sério isto, porque disso depende o nosso futuro. Ou vivemos eternamente com Cristo, ou somos lançados no lago de fogo para desaparecer, ser queimados e deixar de existir. Mas ninguém quer deixar de existir. A pessoa se coloca a pensar: isso é um milagre que eu esteja vivendo aqui na Terra. E se pergunta: de onde eu vim? Pois veja, você veio enviado de Deus para viver neste planeta Terra. Você veio de outra dimensão. Por isso é que não podemos ter medo dos extraterrestres, porque nós mesmos somos extraterrestres. Viemos de outro mundo, de outra dimensão. E o próprio Cristo disse: ninguém subiu ao Pai, ou ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que está no céu e estava ali na terra. E também disse: suba a Deus e ao vosso Deus. Suba ao Pai, vim de Deus e volta a Deus. E isso foi o que fez quando morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Saí do Pai e volta ao Pai. Agora vejam vocês que o mistério do que é e quem é o ser humano é um mistério que o próprio Cristo o abriu. E nos disse
que busquemos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque para todo ser humano o mais importante é a vida eterna. Não há nada mais importante do que a vida eterna. Cristo disse, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, se trabalha, luta, se torna multimilionário aqui na terra e perde sua alma? De que vale ganhar todo mundo e perder a sua alma? Pois de nada lhe valeu viver neste planeta Terra. O mais importante para o ser humano é o reino de Deus. Buscar e encontrar o reino de Deus. E para isso se requer crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro e receber seu Espírito Santo. E assim é como entramos no reino de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora vemos o simples que é tudo. Vemos que tudo é simples, mas mesmo que a pessoa vê simples, é o que nos leva à vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. São João capítulo 5, versículo 24. Agora, vejam vocês que o programa de Cristo para o ser humano é um programa de vida eterna. E toda pessoa que escutar a voz de Cristo tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Agora vimos que ele esteve realizando um programa, o qual consiste de chamar e juntar seus escolhidos em seu corpo místico de crentes, de era em era. E agora, onde nos encontramos no programa divino? Já as 7 etapas ou eras da igreja gentia que estão nesse diagrama já transcorreram. E somente resta a era da pedra angular. E assim como houve um mensageiro e um território e um povo, onde se cumpriu cada era da igreja gentia, e houve uma mensagem para esse povo, também para a era da pedra angular há uma mensagem, a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do evangelho do reino, a trombeta do evangelho do reino, pregando, proclamando a palavra de Deus e revelando o mistério do 7º selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Porque Cristo vem à sua igreja, o seu povo, aqui na era da pedra angular. Aí é onde a segunda vinda de Cristo está prometida para ser cumprida. E agora, onde? Qual é o território? Onde a era da pedra angular tem que estar sendo cumprida no último dia? No 7º milênio. Assim como houve um território para cada era da igreja gentia, e a última era das 7 eras da igreja gentia foi a era que se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. Agora, Cristo em Espírito Santo passou a América Latina e o Caribe. Esse é o território de bênção. Esse é o território para a manifestação de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia, para se manifestar por meio do seu anjo mensageiro e nos revelar todas essas coisas que em breve deve acontecer. Quantos de vocês sabiam que os últimos dias eram o 5º, 6º e 7º milênio? Não sabiam, mas já o sabem, porque essas coisas estão sendo reveladas neste último dia. Todas essas coisas que em breve devem acontecer. Quantos sabiam que o último dia era o 7º milênio? Não sabiam, mas já sim sabem. Foi aberto aos latino-americanos e caribenhos neste último dia. Quantos sabiam que a trombeta final, grande voz de trombeta, era a voz de Cristo, falando-nos por meio do seu anjo mensageiro com a mensagem do evangelho do reino? E nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do 7º selo? Não sabíamos, mas já sim sabemos. Por quê? Porque Cristo
está nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer por meio do seu anjo mensageiro, onde? Na América Latina e no Caribe. Agora chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo onde Cristo está no meio da América Latina e do Caribe, derramando suas bênçãos, e isso faz que o continente do futuro seja a América Latina e o Caribe, porque tem a bênção de Cristo neste último dia. E este continente latino-americano e caribenho entrará no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e estará cheio o glorioso reino milenial de Cristo de latino-americanos e caribenhos. E isso sim que é uma bênção grande para os latino-americanos e caribenhos. E agora, Cristo, na América Latina e no Caribe, assim como esteve em cada território, através de cada anjo mensageiro de cada era, agora, na América Latina e no Caribe, por meio do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim nos revela o mistério do sétimo selo. Assim Cristo nos fala com essa voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 e com essa trombeta final e com essa grande voz de trombeta que é a mensagem do Evangelho do Reino e nos revela todos estes mistérios, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vejam vocês o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19? Porque esse é o sétimo selo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler aqui na página 277 do livro dos selos, onde diz orando, o reverendo William Branham diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo, e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo. É Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, na página 256 do mesmo livro dos selos, diz, pelo centro desta página diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é o que ele esteve precursando como a segunda vinda de Cristo, como a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Esse é o mistério do sétimo selo, a vinda do Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério que nem no céu nem na terra conheciam, mas que seria revelado no último dia. Esse é o mistério que, quando foi aberto o sétimo selo no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, causou silêncio no céu, como por meia hora. Esse é o maior mistério dos céus e da terra. Esse é o mistério que, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, seria revelado por meio da voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, essa voz dos 7 trovões, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Porque em Apocalipse capítulo 10 encontramos a vinda de Cristo, encontramos a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte. Vejam vocês e vejam como diz Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Como clamou? Como ruge um leão, porque ele é o leão da tribo de Judá, como disse o ancião. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aí temos que a voz do anjo forte, a voz de Cristo clamando, como quando ruge um leão, é
sua mensagem para a sua igreja no último dia. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 128 do livro dos selos, que os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, darão à igreja do Senhor Jesus Cristo a fé para o rapto. É a fé para sermos transformados e raptados. É a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E a mensagem do evangelho do reino, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a voz dos 7 trovões, gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, assim como a mensagem do evangelho da graça, que é a mensagem para a dispensação da graça, gira ao redor da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus em sua obra de redenção na cruz do Calvário. E agora vejam vocês como, para a dispensação do reino, o evangelho do reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e também em Isaías, capítulo 11, versículo 9, nos diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar, ou seja, que será cheia a terra, a raça humana do conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. É o conhecimento da vinda de Cristo, a sua igreja na era da pedra angular, que é a era que corresponde ao lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu. O lugar santíssimo estava para o ocidente, ou seja, o oeste. E na construção do templo espiritual de Cristo encontramos que ele veio desde o leste, pelo átrio, depois passou ao lugar santo, pelas diferentes eras da igreja gentia, pelas 7 eras, que correspondem ao lugar santo, e depois passa a América Latina e o Caribe para a construção da parte mais importante do seu templo, ou seja, do lugar santíssimo do seu templo espiritual. E este templo espiritual que Cristo esteve construindo com pedras vivas, com seres humanos, com pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados, o sangue de Cristo, e receberam seu Espírito Santo. E para o último dia, para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, passa a América Latina e o Caribe, onde chama e junta seus escolhidos com a grande voz de trombeta, com a mensagem do evangelho do reino. E os coloca onde? Na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, e nos dá do maná escondido, nos dá a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, nos dá a revelação do 7º selo, e assim nos prepara para sermos transformados e raptados neste último dia. E agora, vejam vocês que Cristo em sua primeira vinda é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E Cristo em sua segunda vinda é o leão da tribo de Judá, quem faz a reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso, o qual está escrito no livro dos 7 selos. Aí estão escritos os nomes dos escolhidos de Deus, de todos os que foram lavados com o sangue de Jesus Cristo. Estão escritos aí desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que não é um assunto de que a pessoa, ao receber a Cristo, seu nome seja escrito no livro da vida. Não, já o tem escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E a pessoa é manifestada aqui na terra no tempo que lhe corresponde viver, porque Deus envia para viver nesse tempo para depois escutar a palavra de Deus e receber a Cristo como seu Salvador, receber seu Espírito Santo e assim entrar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Entrar assim ao reino de Deus e pertencer a essa nova raça, a essa família celestial que Cristo está criando,
o qual, neste último dia, chame junto os seus últimos escolhidos, com os quais forma o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E o faz onde? Na América Latina e no Caribe. É na América Latina e no Caribe onde a bênção de Deus está. Neste último dia para todos os filhos e filhas de Deus, onde Cristo revela seu programa correspondente a este último dia, onde Cristo revela o mistério do sétimo selo. Para todos, neste tempo final, receberem os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sermos transformados. Ainda não ressuscitaram os mortos em Cristo, e nós ainda não estamos transformados, mas em algum momento do último dia, ou seja, do sétimo milênio, que já começou a se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem em algum ano do último dia do sétimo milênio, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Por isso é que, para este tempo final, por meio da voz de Cristo, que é a voz dos 7 trovões, e é também a voz da trombeta final, grande voz de trombeta, que é a trombeta do Evangelho do Reino, nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, para assim preparar a cada um dos escolhidos de Deus, chamá-los e juntá-los, colocá-los no corpo místico de Cristo e nos preparar para sermos transformados e raptados neste último dia e irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tomou o livro da destra de quem está sentado no trono, do qual o ancião disse que era o leão, encontramos que nem era um leão, nem era um cordeiro, era o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o leão da tribo de Judá e é o Cordeiro de Deus. E agora o encontramos com 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres são as 7 eras da Igreja Gentia. Estas 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. E os 7 olhos são os 7 mensageiros que Deus enviou em cada uma dessas eras. Por isso é que diz que estes 7 olhos, vejam vocês, diz que são os 7 olhos, diz que tinha, e olhei, e no meio do trono, e dos 4 seres viventes, estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, pois esse é Jesus Cristo, que foi imolado na cruz do Calvário, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No capítulo 1, li no capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 4 de Apocalipse nos diz, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Vejam, estes são os 7 Espíritos que percorrem toda a terra, os 7 Espíritos de Deus, e agora vejam vocês, diz, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Agora vejam, em Apocalipse capítulo 1 diz que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono. E Apocalipse capítulo 4 diz que estes 7 Espíritos são, ou que estas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, nos diz que os 7 chifres e os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
encontramos que são as 7 eras da igreja gentia com seus 7 anjos mensageiros. Os 7 anjos mensageiros são 7 olhos que percorrem toda a terra, porque um profeta é representado em um olho. Porque é um vidente quem vê coisas que hão de acontecer. Por isso é chamado um vidente e é representado em um olho. E por isso é que os 7 mensageiros das 7 eras são os 7 olhos, os 7 videntes que Deus teve nas 7 etapas ou eras da sua igreja gentia. E agora, vejam vocês que é Cristo quem tem esses 7 chifres com os 7 olhos. E em Apocalipse capítulo 1, versículos, vamos ver aqui, versículo 16 ao 20 diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, as chaves do inferno e da morte. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. É o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. É este, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora, vejam vocês como nestes símbolos, Deus mostra as 7 igrejas ou 7 eras, as quais também foram representadas nas 7 igrejas da Ásia Menor, que Deus escolheu para, com elas, representar sua igreja passando por essas 7 etapas durante a etapa do lugar santo, do templo espiritual de Jesus Cristo. E vejam, vocês estão representados as 7 eras da igreja gentia nos 7 candeeiros com as suas 7 estrelas, que são 7 anjos mensageiros com as 7 eras da igreja gentia. Vimos o que é o cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos nos 7 chifres. É Jesus Cristo. Não é o animal, mas Cristo, nosso Salvador. E os 7 chifres são as 7 etapas da igreja gentia. E os 7 olhos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E agora, quando Cristo terminar seu trabalho de construção do seu corpo místico de crentes, aqui na era da pedra angular, e tiver chamado e juntado até o último dos seus escolhidos, terminará a obra de intercessão no céu, no lugar santíssimo, no templo que está no céu, e Cristo se converterá no leão da tribo de Judá, em rei dos reis e senhor dos senhores, e tomará o título de propriedade e abrirá no céu o livro e reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, porque isso pertence a ele. Tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso, toda a criação e todos os filhos e filhas de Deus. E, porquanto nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós herdaremos com Cristo tudo aquilo ao qual Cristo é herdeiro. E
seremos restaurados à vida eterna com o corpo eterno. Porque Cristo reclama sua igreja, que está neste diagrama, representada. Aqui se completa a Igreja de Jesus Cristo com latino-americanos e caribenhos, sendo chamados e juntados, e depois os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós que vivemos seremos transformados e Deus morará em cada um de vocês e em mim também, em toda sua plenitude. Por isso é tão importante o mistério do sétimo selo ser revelado e ser conhecido pelos escolhidos de Deus, para poder ter a fé para serem transformados e raptados neste último dia. E assim, estar no corpo místico de Cristo, na era que corresponde a este último dia, a era da pedra angular, porque as demais eras já terminaram, passaram. A sétima era da igreja gentia já chegou ao seu final, e Deus chamou o seu mensageiro, sétimo da sétima era da igreja gentia, e se encontra no paraíso com os santos que receberam a palavra de Deus no tempo do seu ministério. Mas assim como muitos passaram no tempo de João Batista, ao ministério de Jesus também será no último dia. Passarão da sétima era da igreja gentia, à era da pedra angular, e do ministério do sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, ao ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, para receberem assim a fé, para serem transformados e raptados, receberem assim a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E isto é nada menos que a manifestação de Cristo para o último dia na era da pedra angular e dispensação do reino no meio dos latino-americanos e caribenhos. Vindo Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Em 28 de fevereiro de 1963 apareceu no céu este sinal. Uma nuvem misteriosa, a qual não teve explicação científica clara, porque apareceu a 26 milhas de altura e seu tamanho era de 30 milhas de largura por 50 milhas de comprimento, uma nuvem gigante, e a uma altitude onde não voam os aviões e onde não há umidade para formar nuvens. O mistério desta nuvem o revelou o reverendo William Branham. Nessa ocasião, 7 anjos lhe apareceram e foi levado, onde estavam estes anjos, foi levado por eles e foi colocado aqui nessa nuvem. Nessa nuvem, vejam vocês, em forma de uma pirâmide em forma piramidal, encontramos que estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e há um anjo mensageiro que é diferente dos demais. Se virarmos a foto para a direita, encontraremos que os 7 anjos mensageiros das 7 eras formam a barba do Senhor, porque esta nuvem, ou em forma de nuvem, está formado aqui o rosto do Senhor Jesus Cristo. E a barba do Senhor é formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras. Ou seja, que o tipo e figura da barba de Jesus Cristo se cumpriu com os 7 anjos mensageiros em seus ministérios nas 7 eras da igreja gentia. Mas quem forma o cabelo branco do Senhor é o anjo que era muito diferente dos demais, e esse é o anjo que tem o 7º selo. Assim diz o mensageiro da 7ª era da igreja gentia, o reverendo William Branham, na mensagem dos 7 selos, página 469, quando diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda à direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o oriente. Disse também que me levantou, me elevou.
Se lembram? Agora aqui está. Era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora, qual era quem tinha o sétimo selo destes anjos que estava aqui nessa nuvem? O que está aqui em cima, o que forma o cabelo branco do Senhor. Esse é quem tem o sétimo selo, e o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E assim como Cristo se manifestou em Espírito Santo em cada era por meio de cada um destes mensageiros, os quais apareceram aqui nessa nuvem, para o último dia, se manifesta aqui na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, o anjo, que era muito diferente dos demais, assim como vieram 7 anjos mensageiros em carne humana, vem no último dia em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro, e cumpre assim a vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, do anjo que tem o sétimo selo. Esse é o mistério do sétimo selo, a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino. E este é o mistério que seria revelado aos escolhidos de Deus no último dia, e com a revelação deste mistério seriam chamados e juntados os escolhidos no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, para se completar o número dos escolhidos de Deus, para se completar o número dos membros do corpo místico de Jesus Cristo, porque seriam chamados e juntados com grande voz de trombeta todos os escolhidos, disse Cristo em São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, da seguinte maneira. E quero ler essa passagem que é muito importante para nós. Há alguma escritura que diga sobre uma nuvem que aparecerá de um sinal no céu? Claro que sim. São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui temos o sinal do Filho do Homem no céu. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí tem o anjo que era muito diferente dos demais, o Filho do Homem, vindo nas nuvens. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Essa é a parte que corresponde a este último dia. O recolhimento de todos os escolhidos com o quê? Com a mensagem da grande voz de trombeta. Com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do anjo forte, da vinda do anjo que era muito diferente dos demais, da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. E, com o recolhimento dos escolhidos, neste último dia se completará o número do corpo místico de Cristo, o número dos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo no tempo maior e glorioso de todos os tempos, onde estão se cumprindo as profecias do último dia e estão sendo reveladas aos escolhidos de Deus na era da pedra angular, na América Latina e no Caribe, por meio do Espírito Santo através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do Cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos. E vimos onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no tempo maior e glorioso de todos os tempos, sendo chamados e juntados e colocados na era da pedra angular no corpo místico de Cristo e sendo preparados para sermos transformados e raptados.
E para isso nos dá a revelação do sétimo selo. A revelação do mistério da sua vinda como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho do mistério do Cordeiro com os 7 chifres e os 7 olhos. Esse é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, qual também é o leão da tribo de Judá. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos mantenha aberto o entendimento para poder compreender todos estes mistérios do reino dos céus, do reino de Deus, correspondentes a este último dia, e assim possamos receber as bênçãos de Cristo e possamos ser transformados e raptados neste último dia, onde Ele estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E onde estão aqueles que estariam obtendo esse conhecimento dessas coisas que em breve devem acontecer? Aqui estamos na América Latina e no Caribe. Aqui na Nicarágua há um grupo, e em cada país latino-americano há um grupo de escolhidos de Deus escutando estas coisas que em breve devem acontecer e obtendo assim o conhecimento de todo este programa divino correspondente a este último dia, e sendo preparados para sermos transformados e raptados neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde, e em breve todos sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos e passem todos muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. Deixo imediatamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para que lhes dê os endereços e telefones aos quais vocês poderão se comunicar para obterem mais conferências relacionadas a estes mistérios do último dia, assim obterem mais conhecimento de todo o programa divino correspondente a este tempo final. As conferências também estão impressas em folhetos e são completamente grátis para vocês. Assim que telefonem ou escrevam aos endereços que o reverendo Miguel Bermudes Marim estará dando, e também para aqueles que quiserem assistir a atividades onde estarão passando conferências similares a essa, onde poderão escutar sobre essas coisas, darão também os endereços onde poderão assistir, e os dias em que estarão passando essas conferências em vídeo. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e com vocês, amigos radioouvintes e os presentes, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para dar os endereços.